Boa noite, meus amados irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, né? Meus amados irmãos, me chamo Ivan Santos e aqui nesse canal eu falo somente de Deus, das coisas de Deus, né? Dentro da palavra de Deus que é na Bíblia, né? Meus queridos e amados irmãos, quero te pedir que você se inscreva nesse canal. Se não for inscrito, deixe o seu like, o seu gostei, né? E o seu joinha para que o YouTube entenda que é algo relevante e envie para mais pessoas. Glória a Deus, aleluia. Eu estou aqui com a Bíblia aberta no livro de João, capítulo 1, versículo do 1 em diante, amém? E diz assim, ó: o verbo se fez carne. O verbo se fez carne. Então está escrito assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez foi feito se fez. Nele estava a verdade, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo o nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificassem da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumiava a todos os homens que vêm ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que cresce ao seu nome, ao que cresce no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem do ventre, e da carne, nem da vontade dos varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus, meus amados irmãos. Isso aqui chama-se a palavra de Deus, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. No princípio, né? Deus, ele não existia na forma humana, né? No princípio era só o verbo, Aí Deus fez o quê? Ele olhou lá do céu, aqui a terra não viu nem o justo sequer. Aí ele enviou seu filho Jesus Cristo, para quê? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o que aconteceu? Veio para o que era deles, mas eles não o receberam. Eles quem? Os religiosos da época, meus amados irmãos. E é a mesma coisa que está acontecendo hoje. Hoje o pessoal está deixando a religião entrar e esquecendo de Deus, esquecendo de Cristo.
né? Então a verdadeira religião é amar a Deus e ajudar o próximo, amar a Deus e fazer algo por o próximo. E qual é esse algo que você tem que fazer por o próximo, meus irmãos? É levar a palavra do Senhor, é levar a palavra do Senhor, é quando tiver caído, estender a mão, levantar, é quando, não só isso, né? Não só isso, alguém está precisando de algo, busque, dê um jeito, arrume, ajude as pessoas, né? A Bíblia fala de um homem que estava caído, foi roubado e estava caído, machucado. Passou um dos religiosos, né? Aí olhou para ele, mas estava com pressa, porque acho que ia pregar, não sei o que ia fazer, mas estava com pressa e deixou o homem machucado lá, jogado. Passou também um levita da casa do Senhor, meus amados irmãos, e viu aquele homem caído, machucado, deixou o homem jogado lá, porque talvez ia cantar um louvor, né, dentro de uma igreja, dentro de um templo, né? Aí também passou, aí na sequência veio uma pessoa que não tinha nada a ver, um viajante que não tinha nada a ver, chama-se o Bom Samaritano. Eu tô todo arrepiado aqui. Chama-se o Bom Samaritano. Por que o Bom Samaritano? Por que chama-se o Bom Samaritano? Porque ele não era religioso, ele não ia em igreja, ele era um viajante, ele trabalhava negociando, comerciante. Então ele pegou, ele se compadeceu com aquele homem caído no chão, todo machucado. A Bíblia fala que ele jogou óleo nas suas feridas, né? Jogou no lombo do animal, que naquela época não tinha carro, era só animal, e levou até uma pousada, que hoje o pessoal chama de hotel, mas naquela época chamava de estalagem, né? E falou, pagou todas as dívidas, né? Entre aspas, o que ele ia gastar com aquele homem, ele pagou todos os gastos que ele teve com aquele homem, falando melhor assim, melhor dizendo, pagou todos os gastos e ainda deixou um dinheiro e falou pro dono da estalagem, falou, ó, cuide dele, quando eu voltar, se esse dinheiro não der para pagar tudo que esse homem gastou aí com comida, com remédio, com isso, com aquilo, com os cuidados, eu vou lá e pago o restante que ficou faltando. Então isso é o verdadeiro evangelho, o evangelho que ama a Deus e se compadece com o próximo, e se compadece com o que precisa, com o necessitado, né? E muitas das vezes, meus amados irmãos, a gente fecha os olhos, a gente passa na rua, vê as pessoas que usam droga, jogado, não pergunta se a pessoa está com sede, se a pessoa está com fome, não levamos uma palavra amiga para a pessoa. Isso eu estou falando às vezes até mesmo de mim mesmo, porque a pressa, porque está com pressa para ir para o seu emprego, porque está com pressa para ir para a sua igreja, porque está com pressa para ir louvar o Senhor dentro do templo, e muitas das vezes esquecemos as pessoas que necessitam mesmo da palavra de Deus, porque quem está dentro da igreja já sabe da palavra, já conhece, né? Já está salvo. Se não tiver, porque não quer a salvação, porque lá é onde está a salvação, né? E muitas das vezes nós esquecemos de levar a palavra para quem precisa e levamos para as pessoas que não precisam mais da palavra, porque Jesus Cristo fala, você está em mim, você já está limpo pela palavra, ou seja, você já está dentro da igreja, já é para você estar limpo pela palavra de Deus. E muitas das vezes a gente esquece disso, né? Que a pessoa que está dentro da igreja já é para ele estar limpo pela palavra de Deus. Não precisa toda hora você ficar falando, você tem que ir para a rua, ir para as biqueiras, onde é que os caras estão usando droga, falar da palavra de Deus, né? E muitas das vezes nós somos imprudentes. Eu falo até mesmo de mim mesmo, meus amados irmãos, porque muitas das vezes a correria do dia a dia não deixa a gente fazer as coisas que Deus manda, que Deus pede. E por isso às vezes a gente pede as coisas para Deus e nós não somos atendidos. Por quê? Porque ele fala, se perdoai os pecados daquele que te magoou, eu também perdoarei os seus pecados. Ele fala isso aí, sabe aonde? Ele fala na oração do Pai Nosso, ele fala, Mateus capítulo 6, versículo, não sei se é 6 ou se é 7, não sei, é um desses. Ele fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito
a tua vontade, assim como perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ou seja, nós quer que Deus perdoe o nosso pecado, nós quer que Deus nos dê algo, nós quer que Deus dê saúde para nós quer que Deus dê